Ilíada de Homero, Canto 6. Heitor e Andrômaca, o encontro. Abandonada assim a rixa canglorosa, entre os aqueus e Troas recrudesce a pugna, de um lado e de outro, piques brônzeos antagônicos hasteados, entre as águas do Simoente e Xanto. Ájax, o Telamônio, baluarte aqueu, rompe a falange troica, luz aos companheiros quando golpeia um Aristos, o magno Trácio, filho de Eusoro, o enorme destemido Acamas. Na cimeira do elmo atinge inicialmente, na fronte encrava a arma. A extremidade aénea penetra no osso e a escuridão eclipsa a vista. Brado estentório, Diomedes mata Axelo, prole de Teutras, morador da bela Arisbe, homem de posses, fora acolhedor, a todos viajores pela estrada franqueara a casa, mas nenhum deles impediu a triste morte, perfilhando-se à frente, a qual tirou-lhe o alento, e do servo Calésio, condutor da biga, a dupla desce junto sob a terra. Euríalo derruba Dreso e Oféltio, e então ataca Ésepo e Pédaso, que outrora a ninfa barbárea gerou a alguém sem mácula, Bucolione, filho mais velho do ínclito Laomedonte, que a genitora dera à luz ocultamente. Passia as pécoras quando se uniu amando-o e concebeu a prole gêmea, mas o filho de Mecisteu afrouxa o afã e os membros rútilos, e então arranca o armamento das espáduas. Polípete, furor belaz, massacra Astíalo, e Odisseu aniquila o percósio Pítide, com dardo brônzeo. Teucro a Aretaone divo, a lança que reluz do Nestor e da Antíloco, Ablero morre. O rei Atrida prostra Elato, antigo morador das margens do rio Sátinos, na abrupta Pédaso. Nas mãos de Leitos, Fílaco em fuga tomba. Eurípilo matou Melântio. Grito ecoante, Menelau captura Adrasto, cujos corcéis, fugindo na planície em pânico, num galho de urze chocam-se, e o coche curvo perde o timão despedaçado. Até a cidade correram, onde os outros assustados já tremiam, mas do carro tomba junto à roda de Borco na poeira. E Menelau Atreide para a seu lado, com a lança longa sombra. Adrasto suplicou, tangendo seus joelhos. Deixa-o viver, Atrida, aceita um bom resgate. Sobejam os tesouros de meu pai riquíssimo, o bronze, o ouro, o ferro multicinzelado, e ele não haverá de te poupar resgate, sabendo que em navios aqueus ainda vivo. Falou e persuadia já o coração de Menelau, que estava prestes a entregá-lo ao servo a fim de que o levasse a nau, não fosse o irmão chegar às pressas para lhe dizer: és muito ingênuo, mano, se um sujeito assim te sensibilizar. Os teucros não fizeram coisas chocantes no teu lar? Nenhum escape à morte em nossas mãos. Nem mesmo quem a mãe traga no ventre, se homem for, nem esse escape. Com Troia sumam todos, sem renome ou lágrima. Redireciona assim a intenção do herói, pois era razoável. Repeliu o ilustre Adrasto com a mão e o magno Agamenon feriu seu flanco. Cai de costas e o Atrida impõe o pé no peito e encrava o freixo agudo. Soergue a voz Nestor na incitação de Argivos. Caros heróis aqueus, discípulos de Ares, não fique alguém parado, mas recolha o espólio e o aloje o máximo possível nos navios. Matemos todos para então, sem atropelo, tirarmos na planície as armas dos cadáveres. Falando assim, incute fúria e ardor na tropa, enquanto os teucros, sob pressão de belicosos argivos, abatidos, tornariam a Ilion, não fosse o Príamo Heleno, ótimo adivinho, voltar-se para Heitor e Enéas nestes termos. Heitor, Enéas, sobre os dois principalmente repousa o empenho troico e lício, seja em dar conselhos sábios, seja no enfrentamento. Parai aqui, que a tropa não alcance as portas,
avançai nas fileiras, que ninguém se entregue aos braços femininos, propiciando o riso. Reorganizadas todas as falanges, nós, de novo, enfrentaremos com vigor os dânaos, conquanto fatigados, posto que nos preme o necessário. Heitor, retorna à cidadela e fala para nossa mãe levar ao templo de Atena olhos azuis as anciãs da Acrópole. Destranque a porta do recinto sacro e escolha o pépolo mais extenso, de elegância máxima que houver no passo, de lavor mais deleitável, para depor nos joelhos da divina Palas. Prometa imolar no santuário 12 vacas de um ano indomadas, apiedando-se ela da polis, das esposas, das crianças, sem permitir Diomedes na sagrada Ílion, lanceiro cruel, senhor fomentador do medo. Eu vou mais longe. Aqueu nenhum terá mais força, nem o Aquileu, que tanto nos apavorou que a deusa, afirmam, procriou tamanha a sanha dele, o arroubo, ao qual ninguém ousa se opor. Falou e Heitor foi convencido pelo irmão. Desceu do carro e, sem se descuidar das armas, brandiu a lança aguda enquanto transitava entre as fileiras. Instigando-as a lutar, instiga-os ao conflito árduo contra aqueus que retrocedem, mitigando o morticínio. Pensam que um imortal do céu pluriestrelado ajudava os troianos tal sua mudança. Erguendo a voz, Heitor comanda os troianos. Meganimosos troicos, excelentes sócios, homens que sois, lembrai o ardor que há no vigor. Enquanto me dirijo a Ílion e aos anciãos, profira no conselho e para nossas cônjuges, prometam hecatombe suplicando aos deuses. Falando assim, Heitor partiu, elmo brilhante. Roçava o calcanhar e a nuca o couro negro da banda mais extensa do escudo oblongo. Com o Tideide, Glauco, filho de Hipóloco, se deparou entre as fileiras, ambos ávidos de guerra. Frente a frente, o magno Diomedes, brado estentório, deu início à sua fala. Quem és, herói? Como te chamam os mortais? Jamais te vi na guerra que concede glória, e excedes os demais em rasgo de bravura, ao vires me enfrentar com lança longa sombra? Filhos de tristes pais afrontam minha fúria. Na hipótese de seres imortal olímpico, eu me recuso a combater um deus celeste. Licurgo, filho de Driante, embora forte, pouco viveu, por afrontar um nume urânico. As aias de Dioniso, insano, ele expulsou do sacro Nísio certa vez. No solo arrojam os tirsos, agredidas pelo sanguinário Licurgo com seu aguilhão. Amedrontado, Dionísio emerge na ôndula marinha e Tétis o abraça em seu pavor. Tremeu ao escutar o grito do homem. Numes de viver alegre se irritam com Licurgo e Zeus o cega. Pouco viveu, pois deuses imortais o detestavam. Recuso-me a enfrentar um bem-aventurado, mas se fores humano, comedor de fruta, chega mais perto para ver o umbral da morte. E o ilustre filho de Hipóloco respondeu-lhe: Por que desejas conhecer minha linhagem, igual à geração das folhas a dos homens? As folhas umas caem com vento, as outras nutre durante a primavera a selva vicejante. Assim a geração humana aflora e some. Mas caso insistas em saber a minha estirpe, direi que muitos homens a conhecem. Éfira situa-se nos vales de Argos, pasto equino, onde viveu o homem mais astuto, Sísifo Eólida, que teve como filho Glauco. Glauco gerou Belerofonte irreprochável. Os deuses concederam-lhe beleza e o charme do ardor. Mas Proitos contra ele maquinou e o expulsou, por ser mais forte do país argivo. Zeus o submetera à própria égide. Anteia, cônjuge de Proitos, desejava se unir ocultamente a Belerofonte, mas não o persuadiu, pois tinha sensatez. Falseando o sucedido, ela recorre a Proitos. Morras, esposo, ou mata então Belorofonte, pois pretendeu se unir a mim que o rejeitei. O rei sucumbe à cólera ao ouvir sua fala, mas por escrúpulo evitou assassiná-lo.
ou remetendo a Lícia com signo tétrico, palavras morticidas que escrevera em 2 tábuas que ao sogro deveriam ser entregues. Numes o conduziram no trajeto a Lícia. Quando alcançou o burgo que margeia o Xanto, o basileu da Lícia o recebeu com honras, sacrificando 9 bois em 9 dias. Mas quando a aurora de Rósia surge ao 10º, o interrogou, pediu que lhe entregasse o signo que o encarregava de trazer o genro Proitos. Ao dar-se conta de que o signo era sinistro, primeiro quis que o assassinasse a invencível quimera, que dos deuses descendia, leão à frente, atrás, serpente, cabra no entremeio, que bafejava o fogo do pavor das fauces. Belerofonte a mata, ciente dos presságios. Então se viu levado a combater os Sólimos, a luta mais difícil, disse, que travara. Na terceira incursão matou as Amazonas viris, mas enfrentou na volta um outro ardil. O rei arregimenta os lícios mais notáveis para a emboscada, da qual não retornam mais, pois deles foi algoz Belerofonte e Máculo. Ao se dar conta de que o nobre era divino, querendo-o consigo, entrega-lhe uma filha e parte das prerrogativas soberanas. Os lícios lhe destinam eira superior a dos demais, arável, boa para os grãos. 3 filhos sua esposa lhe concede, Hipóloco, Isandro e Laodâmia, que gerou Sarpedon, divino, elmo brônzeo, nato, do conúbio com Zeus sagaz. Belerofonte também ele um dia conheceu a fúria de imortais. Na errância solitária pelo prado alheio, roendo o coração, rugindo a rota dos homens, quando Ares, ávido de guerra, imolou seu filho Isandro num combate com os Sólimos. Ártemis, rédeas de ouro, mata a filha, irada, e quanto a mim orgulho-me de ter Hipóloco como pai. Insistiu comigo ao me enviar a Troia, fosse sempre o melhor, o Aristos. Não maculasse a estirpe de Pribases Magnus em Éfira, na vastidão da Lícia. Já que me de provir dessa estirpe, sangue que me orgulha. Falou, e Diomedes, brado ecoante, alegra-se. Na terra multinutridora, encrava a lança e diz palavras mel para o pastor de homens. Pois és então meu hóspede paterno antigo? Belerofonte Máculo foi acolhido no passo por Oineu durante 20 dias, ocasião em que trocaram belas xênias. O cinto rubro Oineu lhe deu. Belerofonte retribuiu com áurea copa, dupla alçada, a mesma que deixei em casa antes de vir. Quanta te deu, não me recordo. Era pequeno quando o exército de Aqueus caiu em Tebas. Serei teu hóspede de coração na Argólida. Serás de mim na Lícia quando eu retorne. Um contra o outro não tecemos os venábulos, pois há inúmeros troianos e aliados para eu matar. Que um deus me traga ou que os alcance, e há inúmeros aqueus que os faças sucumbir. Troquemos, pois, nosso armamento e todos saibam o quanto nos jubila o acolhimento ancestre. Falando assim, a dupla abandonou o carro para cerrar a mão num gesto de amizade. E Zeus tirou de Glauco a lucidez, concede a Diomedes a arma de ouro e em troca obtém a Aénia 9 bois, diria, por seus 100. Heitor alcança as portas ceias junto às faias, rodeado logo por esposas teucras, filhas, que lhe perguntam por irmãos, parentes, filhos, maridos. Ele as exortou a cada uma a orar aos numes. O revés colhia a muitas. Chegou a Priame, a moradia pluribela, ornada com os pórticos polidos. Viam-se 50 tálamos, contíguos rutilando em pedra, onde dormiam as ilustres cônjuges com os filhos de Príamo. Do lado oposto do pátio, 12 quartos eram ocupados por suas filhas, geminados, açoteias no teto, em pedras rútilas, onde dormiam genros de Príamo com as consortes nobres. Foi dar com a afetuosa mãe, que visitara a filha de visual mais deslumbrante, Laódice. Tomando-o pelas mãos, pronunciou-se assim: Por que, meu filho, vieste aqui deixando o prélio? Muita pressão os dana, os torpes nos impõem. Em torno da muralha e o coração te impele a alçar as mãos a Zeus da Acrópole troiana. Espera que eu te traga o vinho dulce mel,
com que delibes a Zeus Pai e aos outros deuses primeiro, para então repores tua força. A alguém prostrado o vinho incute enorme força, como te encontras por lutar em prol dos seus. Capacete brilhante, respondeu-lhe Heitor. Não me ofereças vinho doce e repousante, que não me roube a força nem esquenta o ímpeto, nem esqueça o ímpeto. Não ouso deliberar a Zeus com mãos imundas. É ilícito orar ao filho nu e escuro de Cronos, maculado de poeira e sangue. Para o templo de Palas predadora leva a oferta, não sem antes reunir anciãs. A túnica maior, a que mais cintilar nos teus haveres, a que encareceres mais, depõe nos joelhos da belicomada Palas. Promete-lhe imolar em seu santuário 12 vacas de um ano, indomadas. Se piedosa com a cidade, com crianças, com esposas, caso retire de Ilion sacra Diomedes, lanceiro rude, impávido senhor do medo. Para o templo de Palas predadora vai, enquanto irei atrás de Pares para ver se ele me dá ouvidos. Ah, abrir a terra aqui para engoli-lo. Um mega dano o Olimpo nutriu para os troianos. Príamo, seus filhos. Se eu visse Pares indo ao Hades, minha mente dele esquecida, nem um pranto verteria. Falou, e a mãe buscou nas salas do palácio as servas que convocam as anciãs a urbi. Ela desceu ao quarto aromatizado para buscar os pépulos multicintilantes, obra sidônia. Símile divino, Pares trouxera-os de Sidon, ao singrar o mar aberto, conduzindo Helena, nobre estirpe. Écuba escolhe o que destinaria a Palas. Era o maior, mais belo em sua cintilância, com esplendor de estrela, o último da pilha. Partiu às pressas com inúmeras matronas. Quando ao templo chegaram na cidade alta, Tea no belo rosto abriu a porta. Filha de Ciseu, desposara Antenor ginete, alçada pelos troicos a sacerdotisa de Atena. A deusa ululam, elevando as mãos, enquanto Tea no belo rosto toma o péplo e o põe nos joelhos da belicomada Palas. E súplice invocou a filha do deus Mor. Divina entre mortais, tutela da cidade, destroça a lança do Tideide e o prostra diante das portas ceias onde ficarás de bruços. E logo, agora, 12 vacas de um ano indomadas imolaremos no teu templo. Se da cidade, esposas, crianças te apiedas. Falou assim, mas Palas acenou que não. Enquanto a filha do Cronida assim rogavam, Heitor chegou à morada bela de Alexandre, que ele erigira com empenho dos melhores artífices da arquitetura de Ilion fértil. Edificaram tálamo, salão e pátio perto do lar de Príamo e de Heitor na Acrópole. Heitor, tão caro a Zeus, entrou portando a lança de 12 cúbitos, em cuja ponta o bronze luzia, circundada por um aro de ouro. Deu com ele no quarto onde polia as armas belas, couraça e escudo, o arco recurvava. Sentada, Helena, argiva, tinha a seu redor Ancilas. Coordenava o labor, magnífico. Assim que o vê, Heitor o agride rudemente. Demônio, não é belo conduzir o fel ao coração. A tropa perde a vida junto ao muro e é por tua causa que o clamor já ronda a cidadela. Um trânsfuga, se o encontrasses também, seria objeto de tuas duras críticas. Vamos, que o fogo não destrua em breve a polis. E Pares, símile divino, respondeu-lhe: procede, Heitor, tua censura, ela é justa. Não por outro motivo falarei, me escuta. Não foi por ira ou por desdém aos troicos que eu fiquei no quarto. Quis desafogar as mágoas. Agora mesmo minha esposa foi sutil ao sugerir-me a volta à guerra, com o que concordei. A vitória é um feito que se alterna. Espera até que eu vista o armamento de Ares, ou parte, que hei de me empenhar em te encontrar. Heitor de Gália reluzente nada fala, mas Helena pondera com palavras doces. Cunhado de uma perra glacial, perversa, me houvera arrebatado quando minha mãe me deu à luz, a hórrida borrasca sobre um monte, ou pelo mar de ôndulas sonoras, ondas me aniquilassem antes da catástrofe. Mas, como os deuses decidiram meu revés, ao menos fora a esposa de um varão mais forte, consciente do que é indignação, do que é vergonha. A mente dele é infirme agora e no futuro.
e penso que ele disso colherá os frutos. Mas vem, cunhado, senta-te nesta poltrona, pois que o esgotamento te circunda a mente, por causa da cadela que sou eu, da insânia de pares. Zeus nos deu a moira amara, assim poetas do futuro hão de nos cantar. E Elmo brilhante, o grão Heitor, lhe respondeu: Se queres o meu bem, não peças que eu me sente, Helena. O coração pressiona-me a ajudar os troicos, que padecem com a minha ausência. Apressa Paris, faz com que ele parta já, para se unir a mim ainda na cidade, enquanto me dirijo ao lar a fim de ver os servos, minha esposa e o filho pequenino. Ignoro se mais tarde os poderei rever, ou se por decisão divina um dano-o mata-me. Falando assim, Heitor partiu, Elmo fuscante. Logo chegou ao paço bem edificado, mas não se deparou na sala com Andrômaca, de braços brancos, pois com a criança e a fâmula de manto belo fora pranteando a torre. Heitor, como não visse a esposa nos recintos, parou à porta, dirigindo-se às escravas. Servas, de vós requeiro informações precisas. Onde foi Andrômaca, de braços brancos? Foi ver minhas irmãs, cunhadas elegantes? Foi ao templo de Palas, onde outras teucras de lindas tranças oram para a deusa atroz? E respondeu-lhe a despenseira mais solícita: Heitor, como instas que eu profira o que é veraz, não visita as cunhadas nem as concunhadas, tampouco foi ao templo com as outras teucras de belas tranças aplacar a deusa tétrica, mas dirigiu-se à torre de Ilion para ouvir dizer que os dânaos submeteram os troianos. A ofegante Andrômaca foi às muralhas insana. A ama atrás levava o teu menino, disse a ecônoma. Heitor deixou a casa refazendo o caminho pelas ruas largas. Cruzou a mega urbe até chegar às portas ceias, das quais devia dirigir-se ao plaino. Eis que a consorte vem correndo ao seu encontro, a filha do magnânimo Eesião, o mesmo Eesião que residia sob o placo ervoso em Tebas e Poplácia, magno entre os cilícios. A filha concedera a Heitor de Gália a Énea, e ela vem ao seu encontro com a fâmula, que traz no braço o filho pequenino, ingênuo, similar à estrela, o Heitorida lindo. Heitor chama o Escamandrio, e os demais senhor da Ube Astianax, pois somente o pai guardava Ilion. Ri ao vê-lo quieto, Andrômaca pranteava aos borbotões, postando-se a seu lado. Ela recolhe a mão de Heitor para dizer-lhe: demônio de homem, teu afã te mata. Não tens pena do menino nem de mim, viúva sem moira, pois aqueus em breve te trucidam, unindo-se no ataque. Sem tua companhia prefiro padecer, do sor jamais irei de novo conhecer. Jamais, tão só a dor dobrado pela sina, pois meus pais não vivem. Meu pai foi morto por Aquiles quando a urbe bem construída dos cilícios destruiu Tebas de 7 portas. Elimina Eesião sem despojá-lo. O coração lhe impõe o escrúpulo. Queimou-o numa pira com as armas belas, versou na tumba terra. Ninfas das montanhas plantaram olmos ao redor, filhas de Zeus. Meus 7 irmãos viviam no interior do paço, desceram todos num só dia para o Hades, assassinados por Aquiles. Pés velozes. Tocavam bois tardonhos e o ovelhum preclaro. A minha mãe, rainha no sopé de placo, Aquiles conduziu aqui com seu tesouro, livrando-a depois de recolher de resgate. Ártemis a assassina no solar do pai. Heitor, és para mim o pai, a mãe, o irmão. És meu consorte, em plena flor da idade. Apieda-te de mim, e permanece aqui sobre esta torre. Não deixes que eu enviúve, nem teu filho órfão. Aumenta a tropa perto da figueira, é bem mais fácil invadir a polis por ali. Houve 3 tentativas dos melhores, Ájax e Domeneu Ilustre, os 2 irmãos Atridas, o intrépido Tideide, com seus exércitos. Um sabedor de vaticínio os conduziu ou os moveu o afã do próprio coração. E capacete cintilante, disse Heitor. Tudo isso me preocupa, esposa, mas muitíssimo eu me envergonharia diante dos troianos e troicas longos pépulos se evitasse a guerra. Seria vil. Meu coração rejeita-o sempre. Fui instruído a lutar na frente, ser forte, buscar a glória de meu pai e a minha.
Sei por ouvir meu coração e minha mente que chegará o dia em que Ilion ruirá. E Príamo e os Priâmeos, ótimos lanceiros, mas não padeço tanta dor pelos troianos, por Écuba, inclusive ou pelo Basileu, nem por irmãos ilustres que cairão inúmeros no pó, golpeados pelos adversários, quanto por ti, que algum aqueu de vestes bronzes há de conduzir pranteando ao fim dos dias livres. Em Argos entretecerás o pano de outra, água transportarás de Hipéria ou de Messeida, sujeita a tudo. Impõe-se a ti a sina horrível, e vendo-te chorar, alguém dirá talvez: é a consorte de Heitor, um as na guerra em prol de Troia, à frente dos demais doma cavalos. Um comentário assim renova a dor de não ter tido um cônjuge capaz de te poupar da servidão cotidiana. Morto, a terra me encubra antes de ouvir teu grito no sequestro. Falando assim, Heitor estende o braço ao filho que se retrai no seio da ama de cintura linda. Gritou de medo ao ver seu pai assim, estranhando-lhe o bronze e a crineira equina, que via oscilar terrível, elmo acima. O pai sorri e a mãe augusta. Heitor retira o capacete da cabeça e logo o põe na terra multifaiscante. E então beijou o filho que adorava, erguendo-o entre os braços, e roga a Zeus e aos outros deuses imortais: Zeus, imortais, que o meu menino cresça e espelhe o pai. Luz irradiante, em meio aos teucros, as na força, rei altivo em Ilion, eis-me súplice, que diga alguém que passe, é bem melhor que o pai. Quando tornar da guerra, suportando o espólio sanguinolento do abatido, para gáudio da mãe. Falou e entrega ao colo da consorte o filho, e ela o afaga no regaço claro, sorrindo em pranto. A cena enternece o esposo que, acariciando-a com a mão, falou sincero: querida, não maltrates tanto o coração. Ninguém há de lançar-me ao Hades contra a sina, mas não existe alguém que evite a própria moira. Ilustra ouviu, desde o momento em que nasceu. Retorna para o lar, retoma os afazeres ao fuso e ao tear, as servas executem tuas ordens. Cabe ao homem ruminar a guerra, mormente a mim, aos que nasceram na Ilion sacra. Falando assim, retoma a Gália de crineira equina. A esposa volta para o lar, virando-se em sua direção, vertendo um mar de lágrimas. Quando chegou ao paço bem edificado do morticida Heitor, se deparou com muitas ancilas que ao revê-la carpem, todas elas. Choravam por Heitor ainda vivo em casa, sem crer que um dia despontasse da batalha prófugo do furor e do ímpeto de Argivos. Nem Paris permanece na morada alta, mas logo que se investe na armadura bronze e rompe na cidade, acelerando o passo. Como corcel fogoso há muito num estábulo estoura plaino afora ao escapar da corda, para banhar-se inquieto no riacho límpido, soberbo solevando a testa e a crina agita na espádua, ciente do vigor que irradia, jarretes ágeis conduzindo-o pelo espaço familiar das éguas, Paris pela íngreme Pérgamo corre, um sol em armas panluzente, exulto, transportado pelos pés agílimos. Deu com o irmão ilustre Heitor, quase deixando o local onde conversara com a esposa. Paris, igual a um deus, dirige-lhe a palavra. Será, meu caro, que prejudiquei tua pressa? Ou chego pontualmente como me ordenaste? Heitor, de capacete cintilante, diz-lhe: és único. Ninguém movido por descrime desdenha a magnitude de teus feitos bélicos. Mas cedes a indolência voluntariamente. Meu coração se entrista quando escuto as críticas dos teucros contra ti. Por ti padecem tanto. Mas vamos, que isso ficará para depois. Se Zeus nos der dispor no passo da cratera da liberdade, em prol dos numes sempre vivos, expulsando de Troia aqueus de belas Quinêmides. Oi, gente, eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Estamos então no canto 6 da Ilíada, tradução do Trajano Vieira, editora 34. Maravilhoso esse canto, né? Destaca aqui o encontro do Heitor com Andrômaca antes da batalha. Eu fiz um exercício de dividir esse canto em várias cenas bem delimitadas. Então nós temos aqui a introdução, que vem do verso 1 ao 4, onde o Homero diz, né? Abandonada a si a rixa canglorosa entre os aqueus e Troas,
recrudesce a pugna de um lado e de outro, piques brônzeos antagônicos hasteados, as lanças, né? Entre as águas do simoente Xanto. Então, os guerreiros troianos estão lutando contra os aqueus ali na planície, em frente à Troia, entre os rios Simoente e Xanto. Então, a guerra continua fervendo, né? Como nós vimos lá no canto 5, a gesta de Diomedes. Então, eles continuam a matança aqui. Então, seria uma segunda parte desse canto 6. Várias batalhas e morte de heróis, do verso 4 ao 71. Então, nós temos vários aqui episódios, olha, bem rápidos. Ájax mata Acamas, Diomedes mata Axilo e Calésio, condutor de carro de guerra. Euríalo derruba Dreso e Oféltio e ataca Ésepo e Pédaso. E aí o Homero fala um pouquinho da história do Ésepo e Pédaso, que eram gêmeos, foram gerados pela ninfa a Barbárea, que uniu-se a Bucolione e gerou esses dois gêmeos. Foram derrubados aí por Euríalo. Depois Polipete mata Astíalo, Odisseu mata Pédite, Teucro mata Aretaone, Antíloco mata Ablero, Agamenon mata Elato, Leitos mata Fílaco, Eurípilo mata Melantio, Menelau mata Adrasto. Menelau não, né? O Agamenon. Aí vem uma terceira parte que que continua aqui mesmo, né? Essa cena aqui, gente, me emocionou. O Adrasto era um jovem que não queria morrer de maneira nenhuma. Então o Homero vai parar nesta cena em que o Menelau vai conceder clemência a Adrasto. Adrasto pede: deixa eu viver, Atrida, aceita um bom resgate. Meu pai tem muito ouro. E quase que o Menelau poupa o Adrasto, que era troiano, né? Mas aí chega o Agamenon e Adrasto é morto por Agamenon. Então Menelau aí vai conceder clemência. Nossa cena quebrou as pernas, né? O Adrasto pedindo misericórdia, o Agamenon fala: não, vamos matar todos os troianos, olha. Nenhum escape à morte em nossas mãos, nem mesmo quem a mãe traga no ventre. E se homem for, nem esse escape. Com Troia sumam todos, sem nome ou lágrima. Nossa, fiquei muito chocado. Então são várias cenas e mortes. Depois dos versos 72 a 118, eu dividi aqui o Heleno, que é um irmão de Heitor, que não aparece tanto assim, né? Ele vai dirigir-se a Heitor, falando para Heitor ir lá na cidade, conversar com as pessoas e pedir às mulheres e à mãe Écuba que façam sacrifício a Palas Atena. Então nós temos aqui o Heitor decidindo a ir à cidade fazer isso. Depois, mais adiante, uma outra cena interessante que o Homero frisa pra gente é o embate entre Glauco e Diomedes. Só que eles começam a conversar antes da batalha. Então o Diomedes vai contar para Glauco, gente, mas eles param a cena e ficam conversando, né? O Diomedes fala: você é deus ou é humano? Porque eu não quero me intrometer, matar mais deuses, não. Matar deuses, né? Ferir deuses, porque eu vou contar para você a história do Licurgo, que enfrentou o deus Dionísio, foi castigado, ficou cego, etc. Então o Diomedes vai matá-lo se ele for humano. Quem é você, né? E aí o Glauco responde: por que deseja conhecer minha linhagem? Igual a geração das folhas, a dos homens. As folhas umas caem com vento, a outras nutre durante a primavera a selva vicejante. Assim a geração humana aflora e some. E aí o Glauco vai contar que ele é filho de um filho de Belerofonte. Esse Belerofonte é um herói interessante, né? O Belerofonte, ele rejeitou Anteia, que era esposa de um tal de Proitos. Aí ela infernizou a cabeça do marido, falando que ele tinha dado em cima dela. Na verdade, foi ela que deu em cima dele, né? Aí esse Belerofonte vai mandar, esse Proitos vai mandar o Belerofonte para o sogro dele, enviando inscrições numas tábuas para que lá o sogro o matasse. Então o sogro vai inventar vários trabalhos para Belerofonte fazer.
Tudo isso o Glauco tá contando pro Diomedes antes de os dois entrarem na batalha, né? Se é que vão entrar. E aí, então, o Belerofonte vai matar esse monstro, a Quimera, que era um leão à frente, atrás, serpente, no meio uma cabra. Bafejava fogo pelas faces, do pavor pelas fauces. Ele mata a Quimera. Depois, a segunda luta vai ser contra os Sólimos, uma luta terrível. Depois, a terceira luta contra as Amazonas. E a quarta luta será uma emboscada dos Lícios, eles estão na Lícia aqui. O Belerofonte, então, vence todas essas batalhas, o Glauco está contando. E aí o rei da Lícia vai conceder a filha dele em casamento. Então ele fala, esse homem só pode ser divino. Então ele desiste de matá-lo e vai dar de uma filha. E ele terá, então, os filhos Isandro, ele vai ter 3 filhos, Hipóloco, Isandro e Laodâmia. A Laodâmia e o Isandro foram mortos por Deus, olha que terror, né? Mas o Hipóloco teve um filho, que é esse, então, Glauco. O Glauco é filho de Hipóloco, que era filho de Belerofonte. Então aqui nós temos o Glauco dizendo, meu pai mandou para cá para eu ser um dos melhores aqui nessa guerra, porque eu me orgulho desta estirpe. Quando ele fala isso, Diomedes para a lança e finca a lança no chão e fala, nossa, você o seu avô foi amigo do meu avô Oineu. Eles trocaram as xênias. Xênias são votos de boa hospitalidade. Então, o meu avô Oineu, certa vez, recebeu o seu avô Belerofonte. Depois o meu pai te deu também. Então, existem entre nós laços de hospitalidade. Vamos brigar, não. Eu tenho outros troianos para matar. Não vou matar você, não. E troquemos, pois, nosso armamento, façamos também aliança de amizade. E todos saibam o quanto nos jubila o acolhimento ancestre. Isso é muito legal, né? Heróis que se reconhecem no campo de batalha como companheiros. E aí eles vão trocar as armas. O Glauco perdeu nessa troca. Ele oferece para Diomedes armas de ouro. E o Diomedes dá a ele arma de bronze. Então temos uma ironia de Homero. Ele diz, 9 bois diria por seus 100. Então, é como se o Glauco tivesse 100 bois e o Diomedes, que as armas eram mais rústicas, só 9 bois. O presente de Glauco era muito mais valioso do que o outro, né? Então nós temos essa cena, eu achei muito legal. Depois, uma outra parte seria o Heitor em Troia. Ele vai encontrar com a Écuba, com Paris, detestei essa cena, gente. Ele vai falar, e depois com a Andrômaca, que é a mulher dele. Então ele vai encontrar com a Écuba, sua mãe, vai falar para ela pegar a melhor vestimenta e manto e levar para Atena, que tinha um templo maravilhoso lá na Acrópole de Troia, e oferecer a Atena para que ela não deixe Diomedes entrar na cidade. Diomedes é o grande herói aí dos gregos. Se ele entrar ali, ele vai acabar com a cidade. Então Diomedes é uma ameaça tanto para deuses e homens, porque ele é o único que pode ferir Deus, reconhecer os deuses. Então ele causa medo. Eles falam, ele é um lanceiro rude, um impávido senhor que nos dá medo, senhor do medo. Então ele vai falar para a mãe, chame as escravas e vão lá para o templo de Atena rezar, oferecer esse manto aí para Atena para ela ter dó de nós. E aí fala que não, mas Palas Atenas não aceitou. A deusa lá chamada Teano começa a rezar e a Atena não aceita. Depois ele encontra Paris no quarto ainda, Alexandre, né? Heitor chega à bela morada de Alexandre, tá lá no quarto onde tinha passado a noite com Helena, lembra mais para trás? Daí o Heitor vai lavar a cara do Paris, né? Enquanto os troianos estão lutando, você tá aqui, recuperando dos ferimentos feitos com o duelo aí com Menelau. E aí, nossa, o Paris é debochado, estroico, alienado da situação de guerra, né? Então, nossa, me dá uma raiva do Paris. O pessoal se matando lá e ele aqui de boa no quarto, né? Então a Helena começa a xingar a si mesma. Eu sou uma cadela. Ela sabe que se enrolou com um guerreiro fraco e inconsequente, né? E ela diz, olha, a mente dele é infirme agora e no futuro. E penso que ele disso colherá os frutos.
colherá, né, quando for morto e Helena voltar para os braços de Menelau. Ela vai voltar para Esparta, né, no final. E ela se diz, eu sou uma cadela, Zeus nos deu a moira amara, e assim poetas hão de cantar-nos no futuro. Aqui o Homero fala de si mesmo, dos aedos, né, que cantavam essas guerras aí da época de ouro da Grécia, né? Vão cantar, e o Homero está cantando aqui, essa guerra. Então, olha, nós temos aqui várias coisas interessantes, né? Heitor, depois disso, falou, se arrume pares, ou se encontre comigo, que eu vou lá procurar Andrômaca. Ela vai procurar Andrômaca, não está lá no palácio. Onde está Andrômaca? Ela está lá na torre que tem na muralha, observando a batalha, né? Então, ela está quase perto aí do campo de batalha, né? E ela está com uma escrava junto e com um filho, o Astyanax, ou Escamandro, que é o filhinho pequeno do Heitor. Então ele dirige-se para lá e nós temos uma cena doméstica, que vai acontecer que só entre os troianos, né, porque os gregos não estão com as esposas, mas é uma cena muito bonita. A despenseira do palácio que fala para o Heitor que ela está lá, e ela vai contar, olha, que era filha de Hesião de Tebas, o Aquiles foi lá, matou o pai dela em Tebas, matou os irmãos. Então, enquanto a guerra estava acontecendo, o pessoal sitiava aí Troia, eles devastavam as cidades vizinhas. Lembra de Briseida, que foi uma presa de guerra lá no começo da guerra de Troia, da Ilíada? Então, Andrômaca aqui está mostrando, olha, Aquiles passou por lá e destroçou nossa cidade. Então, meus irmãos foram todos mortos no mesmo dia. Quem sou eu agora, sozinha aqui com esse filho? Né? A mãe dela também foi morta. Depois o Aquiles trouxe essa mãe da Andrômaca, aquela Ártemis, a assassina no solar do pai. Ela foi morta e ela diz por Ártemis. Então ela diz, eu estou sozinha. Larga essa guerra, Heitor. É interessante, olha. Teu afã te mata, não tens pena do menino e também de mim? Viúva sem moira, pois aqueus em breve te trucidam unindo-se no ataque. Mas não tem como ele ficar lá dentro da casa e o pessoal lutando lá fora, né? Ele fala, não, tem que lutar. Defender Troia, defender o meu pai, defender, assim, a cidade. E aí nós temos essa cena, né? Muito triste aqui entre os dois, né? E comovente. E é interessante que a Andrômaca fala, olha, não deixes que eu enviúve nem teu filho órfão, apieda-te de mim, permanece aqui sobre essa torre. Aumenta a tropa perto da figueira. É bom. É bem mais fácil invadir a polis por ali. Então ela, observando a batalha, ela vê, lá do alto da torre, que perto de uma figueira que tinha ali perto da muralha, os troianos estavam investindo muito, os gregos estavam investindo com muita força. Então ela tem uma estratégia de guerra. Achei muito legal isso. Os troianos deveriam defender as muralhas perto desta figueira, que era um lugar vulnerável. Então achei muito legal. E aí Heitor fala, mas eu tenho a obrigação de defender a cidade, né? Olha, meu coração rejeita-o. Sempre fui instruído a lutar na frente, ser forte, buscar a glória de meu pai e a minha. Então ele tem que cumprir aí como filho, né, essa obrigação. Aí nós temos, gente, olha, uma consciência de Heitor de que o fim de Troia será terrível. Sei por ouvir meu coração e minha mente que chegará o dia em que Ílion ruirá. E Príamo e os priâmeos, ótimos lanceiros, mas não padeço tanta dor pelos troianos, por Écuba, inclusive, ou pelo Basileu, nem por irmãos ilustres que cairão inúmeros no pó, golpeados pelos adversários, quanto por ti. Que algum aqueu de vestes brônzeas há de conduzir, pranteando ao fim dos dias livres. Então ela se tornará, depois de tudo isso, a Andrômaca, escrava de algum aqueu, de algum grego, né? E na verdade ela se tornou escrava do filho de Aquiles, o Neoptólemo. Ela foi levada então para Épiro e tornou-se concubina de Neoptólemo. Ela vai morar lá, em Épiro. Depois, no futuro, uma outra tradição, o Heleno, que era irmão também de Heitor, ele foi junto aí para Épiro na comitiva desse Neoptólemo, e depois da morte do Neoptólemo, uma outra versão diz que
que Andrômaca vai casar-se com Heleno, que era irmão de Heitor, casar com o cunhado, mas ela foi concubina de Neoptólemo. Então ela se tornou escrava. E depois, gente, esse menino, essa criança, que vê o pai aí com o elmo de guerreiro e assusta, né, e se espanta, ao ver o pai com as armas, e o Heitor tira as armas, e o Heitor ri, e Helena também, e Andrômaca também ri. Esse menino será lançado de cima da muralha. Quando a Andrômaca estiver sendo levada como escrava, ela vai ver eles lançando o menino lá de cima, né, esbagaçando o menino lá embaixo. Olha a dor dessa Andrômaca. Eu acho que é no filme As Troianas, ou na peça também, não sei se é de Eurípides, não me lembro agora, tem essas cenas, né? Lança o menino, o Astyanax, o escamandro lá para baixo, né, e ele morre. E o Heitor, ele beija o menino que adorava e ergue entre os braços, como ouvi também nessa cena, e roga a Zeus e aos outros deuses imortais. Então nós, sabendo do fim desse menino, dá uma revolta, né? Olha, Zeus, imortais, que o meu menino cresça e espelhe o pai, luz radiante em meio aos teucros, as na força, as significa o Aristos, valente, rei altivo em Ilion, eis-me súplice, que diga alguém que diga alguém que passe, quando vê esse menino crescido aí, né? É bem melhor que o pai. Então nós sentimos revolta aqui com os imortais, os deuses. Por que não escutou essa prece de Heitor, né? Deixou o menino ser morto dessa maneira, né? Então eles continuam a conversar e o Heitor diz: querida, não maltrates tanto o coração. Ninguém há de lançar-me ao Hades contra a sina, contra o destino. Aqui nós temos uma máxima do mundo grego, né? Mas não existe alguém que evite a própria moira, o próprio destino. Sina, né? A própria situação, a própria fortuna. Não existe alguém que evite a própria moira, ilustre ou vil, desde o momento em que nasceu. Então, se você é ilustre ou é um vil ser humano, você sempre vai estar fadado à moira. Eu achei interessante que o Homero, nessa cena, ele consegue transmitir emoção sem apelar para o exagero ou o dramalhão. O homem não escapa da moira. E aí então ele fala para a mulher voltar para o palácio. Quando ela chega, as escravas chegam tudo chorando, né, porque sabe que o Heitor vai morrer. E o canto termina com o Paris descendo correndo aí pela cidade e encontra o Heitor quase na saída da cidade aí, né, para Campina, para o lugar da guerra, né. Então nós temos aqui, olha, Heitor de capacete cintilante diz: tu és o único, ninguém movido por descrime desdenha a magnitude de teus feitos bélicos, falando para Paris. Mas cedes a indolência voluntariamente. Você é indolente, menino, né? Meu coração se entrista quando eu escuto as críticas dos teucros contra ti. Então, eles estão criticando a atitude de Paris. Por ti padecem tanto os gregos, os troianos. Mas vamos, que isso ficará para depois, se Zeus nos der dispor no passo da cratera da liberdade em prol dos numes semptivos, expulsando de Troia aqueus de belas Quinêmides. Quinêmides é uma parte aí da armadura, né, para proteger a canela dos soldados. Então esses versículos aqui vão de 237 a 502, os encontros de Heitor com a Écuba, com o Paris e a Helena, depois com a Andrômaca, depois com Paris aí na saída, e nós temos a conclusão então do canto, o Heitor e o Paris saindo da cidade para o campo de batalha, para o campo da guerra, né, de guerra. Versos 503 a 529. Eu que fiz essa divisão, eu achei bem separadinho aqui nesse canto 6, que fala do encontro principal aí de Heitor e Andrômaca, a despedida, né, do herói com a sua mulher. Então, neste canto, gente, aparecem alguns temas que influenciarão romancistas no futuro. Romancistas e cineastas, olha, também eu tirei isso aqui observando. O reconhecimento de um companheiro amigo no campo de batalha, tal como acontece com Diomedes e Glauco. Eles estão ali para matar um ao outro, para lutar, de repente percebem que tem laços de hospitalidade. E depois, quando Glauco conta que o Belerofonte foi para a casa do Proitos e a esposa dele, né, queria ir seduzi-lo. Aí lembrei da história lá do José do Egito, a esposa do encarregado do faraó, Potifar, né,
a esposa de Potifar dava em cima de José. E aí ele manteve a sua honestidade, né? Mas a esposa fala mal dele para o encarregado do faraó, como a esposa desse Próitos também falou do Belorofonte, falou mal do Belorofonte. A vítima, o Belorofonte, no caso, que viaja com uma inscrição, uma carta do rei que a condena à morte. Então, o Próitos manda o Belorofonte para o sogro dele, com 2 tábuas inscritas ali que deveria matar o Belorofonte. Lembrei de Shakespeare, quando o Hamlet é enviado para a Inglaterra, junto com aqueles 2 caras que esqueci o nome, para ser morto no caminho, né? E Hamlet descobre a carta e mata os 2 caras. Esqueci agora o nome dos 2. Então também é uma influência para outros episódios de filmes e livros. A despedida da mulher amada antes de uma batalha definitiva. Aparece também em vários livros, romances, filmes, né? O filho recém-nascido, que é a esperança dos pais, mas está fadado à morte precoce. É o filho aqui do Heitor, né? Sempre aparece isso também. O filho que seria a salvação agora está fadado à morte. É uma questão da influência, por isso que são pilares da literatura, a Ilíada e a Odisseia, né? Todos bebem aqui de Homero, né, para criar os seus romances. Mais um que eu achei, o suspense dentro da cidade que será destruída. Isso também aparece em muitos filmes, né? Em muitas situações, a cidade ameaçada e as pessoas lá dentro em pânico, apreensivas com o fim da cidade. Maravilhoso esse canto, gostei demais. Canto 6 da Ilíada. Um abraço e até mais.